Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Conselheiro Noronha Nascimento e cumprimentar os restantes membros do Conselho Superior da Magistratura. Agradecer a exposição que aqui nos fez e o parecer e os contributos que o Conselho Superior da Magistratura tem dado para a apreciação desta questão da orgânica judiciária, a que eu, por conveniência de discurso, me referirei como mapa judiciário, uma questão de conveniência de discurso e de perceptibilidade daquilo que discutimos, julgo que facilita. Algumas das questões que tinha para colocar já foram colocadas, mas ainda assim gostava de colocar algumas outras questões, Sr. Conselheiro, e em concreto queria começar por uma questão que tem a ver com os recursos humanos. Nós temos muitas dúvidas sobre a proposta de lei, sobre a concepção desta orgânica judiciária que nos é proposta, como já tínhamos em 2008 com uma orgânica judiciária muito aproximada desta, com as diferenças territoriais, do modelo territorial que foi escolhido e com algumas outras diferenças, algumas delas ainda assim não tão de pormenor quanto isso, mas temos uma profunda discordância com a solução da orgânica judiciária que nos é proposta pelo Governo. Temos muitas dúvidas de que esta orgânica judiciária possa corresponder aos objetivos que o Governo aponta de maior proximidade da Justiça em relação aos cidadãos, sobretudo de maior eficácia na resposta que a Justiça pode dar. E queria colocar uma questão sobre recursos humanos, Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, queria colocar a questão de forma muito concreta, que é de saber se, da parte do Conselho Superior da Magistratura, se há a percepção de que há de facto juízes a mais no nosso país e se o Conselho Superior da Magistratura entende que os nossos tribunais têm condições para dar uma resposta mais eficaz com menos 105 juízes. Aquilo que é conhecido do ensaio, da última versão do ensaio de junho do ano passado, é uma proposta de redução dos atuais 1.300 juízes para 1.195, portanto uma redução de 105 juízes. E se formos mais ao pormenor, vamos perceber que a redução ainda é maior. A redução que o Governo propõe ainda é maior. Porque a redução estrutural que o Governo propõe é uma redução de 238 juízes. 238 juízes no sistema, porque destes 1.195 há 1.062 que correspondem aos valores de referência processual que o Governo tem em mente no ensaio e há 133 que são afetados às pendências em atraso e que, portanto, naturalmente, sendo afetados às pendências em atraso, desaparecerão de forma estrutural do sistema. E a questão que queria colocar é muito simples, é esta. Saber se o Conselho Superior da Magistratura entende que o sistema de justiça está em condições de dar melhor resposta aos cidadãos e, sobretudo, se está em melhores condições de corresponder às solicitações acrescidas de que hoje é alvo por força da situação social e económica que temos no país, com menos 105 juízes nos tribunais. E já agora, Sr. Conselheiro, gostava de colocar também a questão, uma vez que fez referência às distinções à diferente consideração que merece o Conselho Superior da Magistratura em relação aos tribunais administrativos e fiscais, gostava de saber se ao Conselho Superior da Magistratura foi dada alguma justificação para a diferença em relação ao preenchimento do quadro de juízes. Porque eu não sei se o Conselho Superior da Magistratura provavelmente já se deu conta disso, de que para o preenchimento dos quadros dos juízes dos tribunais, portanto, a fixação do quadro de juízes dos tribunais é feita por portaria conjunta do Ministério das Finanças e do Ministério da Justiça, mas para os tribunais administrativos não, é feita por portaria do Ministério da Justiça. Já não há intervenção do Ministério das Finanças. Eu gostava de saber se foi dada alguma justificação ao Conselho Superior da Magistratura para esta circunstância, pelo menos se há alguma maior preocupação com o impacto orçamental dos juízes dos tribunais judiciais e não dos tribunais administrativos, porque essa diferença de consideração a nós não nos faz sentido. É uma diferença que resulta dos artigos 86 número 4 e 147 número 2. Não conseguimos encontrar justificação para ela. Gostávamos de saber se foi dada alguma justificação pelo Governo ao Conselho Superior da Magistratura para esta diferença de tratamento. Em relação às questões da gestão, Sr. Conselheiro, quero agradecer a exposição que aqui já nos deixou relativamente às preocupações que tem relativamente à gestão dos tribunais e à forma como ela está concebida. Para nós há um problema mais profundo em relação à gestão e que tem que ver com o facto de a gestão ser utilizada como uma desculpa para introduzir aqui uma hierarquia intermédia nos tribunais judiciais.
por via da criação da figura do juiz-presidente da comarca, mas até pela própria configuração das várias estruturas dentro da comarca, e até pela forma como esses lugares vão ser preenchidos. O artigo 212 da proposta de lei relativamente ao preenchimento dos lugares e relativamente àquilo que são as preferências e os requisitos no preenchimento dos lugares, traduz o aproveitamento daquilo que é hoje a orgânica judiciária, nomeadamente em relação aos tribunais especializados, aos tribunais de círculo, para o preenchimento das várias estruturas dentro das comarcas. Mas há um problema mais complexo que tem que ver com o facto de, a coberto da gestão, cria-se de facto aqui uma figura do juiz-presidente de comarca que não é só um juiz com particulares responsabilidades na gestão dos tribunais. É um juiz cujos poderes, se considerados em conjunto, significam de facto a existência de um juiz que tem ascendente sobre os colegas. E que tem um ascendente sobre os colegas com possibilidade de intervenção direta e de influência direta e de condicionamento direto dos colegas que integram a comarca. Por exemplo, os poderes dos juiz-presidentes em relação à posse que dá aos seus colegas, à nomeação dos substitutos, à implementação de métodos de trabalho na comarca, à identificação dos prazos excessivos e da comunicação ao Conselho Superior da Magistratura, ao facto de ser o próprio juiz-presidente da comarca que propõe a reafetação de juízes dentro da comarca e que propõe a afetação de processos a juízes dentro da própria comarca. Tudo isto são poderes que, considerados em conjunto, significam que nós vamos ter, de facto, aqui um tertium genus na nossa organização judiciária. É que nós hoje temos 1.300 juízes que são controlados diretamente pelo Conselho Superior da Magistratura. Pura e simplesmente. E, portanto, com muita dificuldade de controle, de exercício de algum controle direto sobre os juízes, de intervenção ou de condicionamento concreto sobre os juízes. Ora, passando a ter um juiz-presidente com todos estes poderes, temos uma grande preocupação sobre o que isto pode significar em termos de possibilidade direta e concreta de condicionamento da atividade judicial e, sobretudo, quando tudo isto é enquadrado com um discurso que é um discurso em torno de conceitos como hierarquia e liderança, quando aquilo que se devia preservar é a independência dos magistrados judiciais. E, portanto, temos muitas preocupações com este quadro que, a coberto da gestão, introduz aqui, de facto, um fator de potencial constrangimento sobre a independência dos magistrados judiciais a partir dos poderes, supostamente, de gestão que o juiz-presidente do Tribunal de Comarca assume no quadro desta proposta de lei e, em parte, já assumia na lei de 2008. Portanto, em alguns destes aspectos não há aqui inovação nenhuma, é, infelizmente, a manutenção dos mesmos problemas. Temos algumas dúvidas também relativamente ao próprio processo de nomeação por escolha que está previsto no artigo 90, nomeação por escolha do Presidente do Tribunal em regime de comissão de serviço, porque julgamos que certamente o Conselho Superior da Magistratura fará aquilo que, em circunstâncias normais, vai fazendo, de promover a realização de um concurso, definindo critérios para que esse concurso possa ocorrer, mas temos uma grande preocupação que a lei habilitante desses procedimentos não os preveja expressamente. Uma última matéria sobre a qual queria colocar algumas questões tem que ver com a intervenção do Governo no sistema judicial. E queria colocar a questão de saber qual é a opinião do Conselho Superior da Magistratura relativamente a esta intervenção alargada que o Governo assume no quadro do sistema judicial, como proposto nesta proposta de lei do Governo. Porque há, de facto, aqui algumas inovações sobre as quais gostávamos de ter uma opinião do Conselho Superior da Magistratura relativamente aos seus exatos contornos, como elas constam da proposta de lei. Porque, de facto, prevê-se nesta proposta de lei uma possibilidade de intervenção alargada do Governo no funcionamento do sistema judicial. O Governo participa na definição dos objetivos estratégicos, como está previsto no artigo 88, número 1, e, portanto, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público, diz na proposta de lei, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da Justiça, estabelecem o objetivo estratégico para o desempenho dos tribunais judiciais de primeira instância para o triênio subsequente. Bem, poder-se-ia dizer, faz sentido, que o Governo possa, de alguma forma, participar naquilo que são definições de objetivo estratégico para o sistema de justiça,
se o Governo se limitar àquilo que é a percepção das necessidades que existem do ponto de vista do sistema judicial e de uma definição de objetivos nas quais o Governo participa como mero contribuinte, não é? Porque é o Governo que tem que disponibilizar ao sistema de justiça os meios para que o sistema de justiça cumpra esses objetivos e, portanto, faz sentido que o Governo possa, de alguma forma, participar. Mas o problema está naquilo que está previsto a seguir. É que diz que, nos números seguintes do mesmo artigo, diz que fixa-se inclusivamente o Governo, do leitura do número 2 do artigo 88, não é claro que sejam só os Conselhos Superiores. As entidades referidas no número anterior articulam até 31 de maio os objetivos para o ano judicial subsequente, para o conjunto dos tribunais judiciais de primeira instância, ponderando os meios afetos à adequação entre os valores de referência processual estabelecidos e os resultados registados em cada tribunal. E mais, no número 3, prevê-se que a atividade de cada tribunal seja monitorizada ao longo do ano judicial com aquelas entidades, portanto, os Conselhos Superiores e o Serviço Competente do Ministério da Justiça. Parece-nos que há aqui alguma intervenção por parte do Governo que devia ser reponderada, sobretudo quando se articula isto com a definição de valores de referência processual que fica a cabo do Governo, como o Sr. Conselheiro já referiu, de forma diferente em relação àquilo que acontece em relação aos tribunais administrativos. Quanto a nós, temos uma opinião divergente do CDS, parece-nos que a boa solução seria a equiparação relativamente àquilo que é proposto para os tribunais administrativos e não em relação aos tribunais judiciais. Portanto, parece-nos que a definição dos valores de referência processual deve ser matéria que deve caber na competência do Conselho Superior da Magistratura e não do Governo. Essa é uma competência que deve ficar reservada exclusivamente ao sistema judicial, sem intervenção do Governo, e, portanto, deixamos muito claro já essa nossa opinião. Mas há uma preocupação que se junta a todas estas. É que parece que temos na proposta de lei o acolhimento daquela perspectiva do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados que os juízes deviam ser pagos à peça. Nós temos no número 6 do artigo 88 a possibilidade de definição de um sistema de incentivos para os tribunais judiciais de primeira instância que ultrapassem significativamente os valores de referência processual estabelecidos. E, portanto, Sr. Conselheiro, gostávamos de saber qual é a opinião do Conselho Superior da Magistratura sobre esta teoria dos juízes pagos à peça em função dos atos processuais que produzem. Para nós é uma teoria que é muito fraca a aceitação, aliás, de muito forte rejeição da nossa parte, que de alguma forma acaba por ficar consagrada neste número 6 do artigo 88 e que da nossa parte merecerá uma singela proposta de eliminação e, caso não seja aceite, um voto contra, porque é disto que estamos a tratar. E para terminar, relativamente a esta questão, Sr. Conselheiro, gostava de saber se foi dada também alguma justificação ao Conselho Superior da Magistratura para a diferenciação relativamente à definição dos mapas pessoal das secretarias dos tribunais e dos assessores do Conselho Superior da Magistratura. É que os mapas pessoal das secretarias são definidas por portaria conjunta do Ministério das Finanças e do Ministério da Justiça, mas os assessores do Conselho Superior da Magistratura, o quadro de assessores do Conselho Superior da Magistratura é definido por portaria do Ministério das Finanças, da Justiça e da Administração Pública. Nós gostávamos de saber qual é a origem de todas estas preocupações de diferenciação em relação a umas coisas e outras, sobretudo quando nos parece que, em relação ao Conselho Superior da Magistratura, quanto maior independência houver naquilo que é o cumprimento das suas obrigações aliás, do seu papel constitucionalmente previsto, tanto melhor, e, portanto, parece-nos de muito duvidosa utilidade a previsão desta exigência acrescida relativamente ao quadro de ações do Conselho Superior da Magistratura ter que resultar de portaria definida pelo Ministério das Finanças, da Justiça e da Administração Pública, porque parece-nos que isto significa criar ainda mais entraves àquilo que é a afetação dos meios necessários para que o Conselho Superior da Magistratura cumpra cabalmente e disponha dos meios necessários ao cumprimento cabal das funções e das obrigações a que está adstrito.